Vamos conhecer os grupos sociais na Nova Aliança. O que isso significa? Como era formada a sociedade na Nova Aliança, nos tempos de Cristo. Vamos entender camada religiosa, política, social. Vem com a gente, esse gráfico está incrível. Você vai ser abençoado. Você pode fazer download aqui na descrição desse vídeo aqui também. E lá no nosso site tem mais de 170 e-books. Vem com a gente. Uber, muito legal esse estudo dos grupos sociais, esse quadro aqui posiciona a gente, parece aquele quadro que a gente fez sobre o chamado dos 12 apóstolos, né? Então, assim, eu acho que esses gráficos, assim, começam a tornar mais visível na nossa mente para a gente poder enxergar a sociedade ao qual Jesus vivia naqueles tempos, não é isso? Sim, verdade. Vai ajudar para nós entendermos o contexto, né? As classes sociais, aparece no texto frequentemente, fariseus, saduceus, zelotes, e por aí vai, e a gente tem que entender o que são essas classes, né? E por isso também, Marcos, seria importante, né, no futuro também podermos fazer um estudo do período interbíblico, né? Porque essas classes surgiram ali e quando chega no contexto de Jesus, elas já estão ali bem estabelecidas, né? Verdade, ó, o período interbíblico são aqueles 400 anos de silêncio, em que se formou muitas coisas, inclusive o livro de Enoque. Vamos deixar um card para você aqui, ó. O livro de Enoque. Entenda porque nós não recomendamos o livro de Enoque para a igreja do Senhor, para a noiva do Senhor. Tá bom? Nós vimos que hoje existe um movimento crescente que tem flertado demais com revelações do livro de Enoque, tentado fazer conexões com o Apocalipse e acaba surgindo uma nova doutrina. E as dogmáticas da vida cristã, os dogmas da vida cristã estão baseadas na Bíblia 66, livro no nosso cânon, mais precisamente na Nova Aliança e Antiga Aliança como base estrutural de tudo aquilo que nós vemos na Nova Aliança. As leis morais do Senhor, seus mandamentos, os estatutos, tá tudo ali bonitinho, tá bom? Então cuidado com o flerte, com conteúdos que foram desenvolvidos aí nesse período interbíblico que o Wilber falou. Acho muito perigoso, nós não aprovamos o livro de Enoque, tá aqui um card para você fazer esse estudo, você vai entender por que a gente não aprova, tá bom? Bora lá? Deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês. Deixa eu tirar aqui, ó, se você quiser fazer mais de 170 downloads dos nossos conteúdos, mais 170 e-books, está lá no site papocomdeus.com.br/estudos, e lá também tem 16 cursos para você se edificar. Então vamos lá, esse book aqui mostrar os grupos sociais da Nova Aliança. Então vamos lá, irmãos, vamos começar por aqui, o israelita verdadeiro. Foi Natanael, você lembra que Jesus, quando ele zomba de Jesus, Jesus fala, eis aí um israelita verdadeiro. Então acontece que existia israelita falso, você vai ver isso também em Apocalipse, dizendo do falso judeu, aqueles que se dizem judeus e não são. Então existe uma camada de judeus se dizendo judeu, fingiam que eram circuncidados, como hoje na Nova Aliança, finge que tem um coração contrito e quebrantado à presença do Senhor, mas não é um verdadeiro israelita. Israelita, como Paulo disse, é aquele que circuncidou o seu coração. Não é mais no prepúcio na carne, mas a circuncisão agora é no coração. O que você quer dizer com isso, Marcos? Quer dizer que existem pessoas que estão dentro da igreja dizendo que eles são o Israel de Deus, mas na verdade não são. Você vai ver na última hora Jesus falando, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Iniquidade significa aquele que não pratica a lei, ou seja, toda a quebra de lei. Então para você que acredita que a lei não existe hoje em dia, as leis do Senhor permeiam toda a sociedade e foi através dela que nós temos o fundamento da igreja cristã. A igreja está fundamentada com seus pés sobre as bases que são as leis morais do Senhor que foram dadas na antiga aliança em pedras e hoje elas estão na nossa mente e no nosso coração. Uau, hein? Então vamos lá, nomes. Aqui vão estar os nomes das classes sociais e aqui a descrição. Eu não vou ler todas as descrições, senão eu vou ficar falando Mateus, Marcos, Lucas, você vai baixar e vai pegar na sua casa. Tem na classe social nos tempos de Jesus tem um ancião, você vai ver isso em Mateus, Marcos, também em Atos. Tem um levita, tá vendo que eu botei uma mãozinha assim de oração, levita? É exatamente porque eu coloquei uma legenda aqui em cima para vocês, ó. Legendas, quando tiver assim, com o cajado na mão, eram discípulos de Jesus, quando tiver com a mãozinha, era considerado grupos religiosos. Então, assim, o levita, ele era um separado ao serviço do Senhor, era o serviço do templo, e hoje o nosso templo levita é todo aquele que exerce funções sacerdotais, ou seja, que servem ao Senhor. Como que eu sirvo a Jesus Cristo? Negando aos meus próprios desejos e servindo a sua igreja. Não é somente o serviço na igreja não, tá, irmão? É visitar o pobre, viúvo, necessitado, pregar a palavra de Deus, viver uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. Sacerdotes, ó, tá vendo? Era um grupo religioso também. Sumo sacerdote, você sabe que entrava no Santos dos Santos uma vez só por ano. Tinha os prosélitos, né, Hilber? Aqui eu quero que você faça um comentário. Prosélito era o quê? Um estrangeiro ou advindo de outras religiões? Era isso mesmo? Sim, prosélitos eram estrangeiros ou gentios que eram simpatizantes da religião judaica. Exemplo disso, Cornélio,
Também aquele eunuco que o Tiago batiza, que estava lendo ali o livro de Isaías, o rolo de Isaías, e ele faz aquele comentário de que ele não entendia o que lê, né? E aí ele foi batizado. Então, prosélitos é essa camada de estrangeiros advindo de outra religião que eram simpatizantes ao judaísmo. Exemplo disso, bem prático, Cornélio em Atos 10. Maravilha, maravilha. Escribas, irmãos, escribas também era considerado como um grupo religioso. Escriba, ele era um escriturário da lei. Então, todos aqueles que escreviam eram considerados escribas. Nota-se que o Evangelho de Cristo, os evangelhos ali de Mateus, Marcos, Lucas e João, parece que foi uma compilação de algum escriba. Você vai ver isso no livro de Lucas, ele fala que existem uma compilação de dados. O doutor Rodrigo Silva fala na arqueologia, e ele cita algumas fontes, inclusive, e eu não lembro se foi Eusébio de Cesareia ou se foi Flávio Josefo. Ele disse que quando Jesus estava ministrando, existiam escribas anotando tudo, não somente por palavra, mas por signos, ou codicignos, uma coisa assim, que eram desenhos que apontavam para um objeto, uma palavra, vamos dizer assim. Então Jesus falava rápido e eles anotavam lá, e depois tudo isso foi organizado de uma forma em sentenças, né, e organizado pela forma de tempo, e ao seu tempo Lucas vai ali e escreve um dos evangelhos que é incrível. Então a gente percebe que o escriba estava presente quando Jesus estava ministrando, tá? Então Jesus tomou cuidado de anotar tudo aquilo que ele fazia. Claro que não foi registrado tudo, a Bíblia fala que se fosse registrado todos os milagres, não caberiam nenhum livro no mundo inteiro. Os fariseus, eu coloquei que eles eram religiosos, ensinavam a lei e os costumes, diversas passagens aqui sobre os fariseus. Agora, diferente, Hilber, as pessoas falam assim, olha, fariseu é um argumento ruim. Jesus não fala isso, ele fala, façam tudo aquilo que os fariseus ensinam, só não sigam seus comportamentos. Então eu vejo hoje dentro da igreja, você é um fariseu, você quer se santificar. Lembra aí quando nós começamos nosso processo de santificação em dezembro do ano passado, eu falei como ser santo sem ser legalista. Então as pessoas começaram a entender hoje em dia que fariseu é um mau argumento, né? Fariseu era aquele cara que ensinava a lei e os costumes, mas Jesus falava que eles não tinham um bom exemplo. Concorda com isso aí, Hilber? Ou os fariseus é uma coisa ruim para os nossos dias hoje? Sim, então, fariseu, como você falou, era esse argumento, né, de que as pessoas estão guardando a lei, estão sendo ali religiosos, mas quando nós entendemos esse conceito, né, aí por isso que a gente tem que entender esses grupos sociais, porque você tinha os fariseus, que eram seguidores do judaísmo, que eles eram frequentemente contra os saduceus, que era um grupo onde tinha o sumo sacerdote, que era um saduceu, que queria colocar um helenismo dentro da religião judaica. Já os fariseus queriam uma religião mais pura. E depois a gente vai entrar nos essênios, que eram os caras ali que chutaram balde, né? Na linguagem atual. Eles falaram, o sacerdote está corrompido, os fariseus estão corrompidos, Jerusalém está corrompida, então nós vamos para o deserto viver lá. E aí que temos ali alguns relatos, por exemplo, a caverna de Qumran, onde foram achados os escritos do Mar Morto, a gente ali, a academia coloca como possivelmente sendo uma comunidade de essênios, né? Então a gente tem esses 6 grupos, os fariseus, que queriam guardar a lei, ensinar a lei, guardar os costumes judaicos em Jerusalém. Nós temos os saduceus, que eram ali os religiosos, principalmente os sumos sacerdotes, que eram bem próximos de Roma, que queriam colocar um helenismo dentro da religião judaica, e nós temos o essênio que largou tudo, falou que estava tudo corrompido e foi para o deserto ali próximo para esperar o juízo de Deus, né? Ô, Hilber, então eu posso falar que você é um fariseu? Não. Por quê? Você não ensina a palavra de Deus? Não, porque eu sou um cristão. Você é um fariseu. Eu não nego Cristo. Maravilha. Os fariseus negam. Então, do que adianta guardar a lei e negar o sacrifício? Sim. Então, fariseu era um que, no tempo de Cristo, né, na antiga aliança, ainda não tinha feito a transição, ele era um que ensinava as leis. Hoje, na nova aliança, a gente pode chamar de cristão, a gente pode chamar de professores, evangelistas, aquele que evangeliza, enfim. Nós temos outras colocações aqui. Vamos lá. Desde que não negue o sacrifício de Cristo, né? Porque exato, se você negar o sacrifício de Cristo, você está sendo como se fosse um fariseu. Você está observando a lei, mas não está praticando. Isso, exatamente. Vamos lá. Fariseus, a gente já viu. O Wilber também já falou dos saduceus, que era um grupo favorável ao helenismo, estava tentando inserir
práticas do helenismo dentro da igreja, os costumes e tudo. E você sabe também que eles não criam na ressurreição, está lá em Atos 23:8. Tinha os publicanos, Mateus, ó, tá vendo? Era discípulo de Jesus, ó. Então aqui, ó, tinha o verdadeiro israelita, que era Natanael, tinha Mateus, que era publicano, e tinha um zelote aqui, que era Simão, o zeloso, né? Mas vamos falar aqui do publicano, Mateus, discípulo de Jesus, ele é publicano. O que era publicano? Cobradores de impostos. Então, eles tinham uma associação ao Império Romano e cobravam impostos dos judeus, né? Às vezes, impostos duplicados, e por aí que existia grande raiva, né, dos judeus com eles. Vamos lá. Tem os zelotes, né? Que aí nós vamos falar do Simão Zelote, que era discípulo de Jesus. Era uma facção religiosa que lutava contra o Império Romano, ou seja, eles criaram uma rebelião contra o Império Romano, e eles tinham ali, vamos dizer, que uma camada chamada zelotes. E incrível que Jesus trouxe um discípulo exatamente de lá, né? Tinha os herodianos, que eram fariseus e herodianos, uma política e religião associada. Jesus cita como um grande perigo em Mateus 8,15. É um partido ou uma seita que se opôs contra Jesus, está lá em Marcos 3,6. Eram os herodianos. Depois dá uma lida, irmãos, porque é incrível. Eu nem tinha prestado atenção nos evangelhos. Quando eu fui estudar sobre as camadas sociais, achei incrível essa passagem. Eles se impunham como Cristo, que eles falavam, vamos sair daqui que os herodianos estão vindo aí. Então eles eram um movimento político e religioso que tentavam matar Jesus Cristo. Na última hora nós vamos ver uma cabeça que sobe da terra, uma besta que sobe da terra com duas cabeças. Eu e o já fizemos um estudo, vamos deixar aqui, um estudo da besta para você do Apocalipse. Nós acreditamos, como ela possui duas cabeças, são dois poderes, acreditamos que da mesma forma como foi no passado, será novamente no futuro. Um movimento político e religioso, como os herodianos, tá? Veja, se fazia um conluio para matar a Cristo no movimento religioso. E aí eles procuravam o grupo ali político, que era os herodianos, para tentar convencer Herodes a, então, crucificar Jesus, né? Convencer Pilatos a crucificar Jesus. Então eles procuravam os herodianos, que era um movimento político, né? É como hoje, né? A gente tem movimento político e religioso. Às vezes eu fico preocupado, o pessoal, Bolsonaro, tem muita religião envolvida com política. Eu gosto, eu acho bacana, a gente tem que entender de política, mas também fico muito preocupado se a gente na última hora não vai criar um movimento herodiano aí do jeito, sabe? Político e religioso, intolerante e complicado para a última hora. Isso é bem preocupante. Olha só, existia o concílio, que era formado pelo sumo sacerdote e sacerdotes anciãos e mestres da lei. Então eles formaram os concílios. Tá aqui, ó, os samaritanos, você já sabe, os samaritanos, a gente aponta mais para as 10 tribos perdidas que ficavam na região de Samaria, por isso que Jesus fala que veio para as ovelhas perdidas. Ele entra pela região de Decápolis, que são as 10 cidades, pregando na região de Samaria arrependimento. Arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. Muitos samaritanos se converteram, e quando Jesus chega a Jerusalém, o ponto principal do reino do sul, que era a tribo de Judá, ele não foi recebido pelos seus, mas pelos samaritanos, muitas vezes foi sim. Tinha os pescadores, tinham pastores de ovelha, tinham soldados, esportistas, meretrizes, você vai ver lá em Mateus 21, em 1 Coríntios 6,15, tinha os escravos, e aí você vai ter que entender mais sobre os escravos, né? E o tempo do jubileu, que os escravos recebiam ali também, a cada 7 anos eles recebiam a sua alforria, né? Por isso que a Bíblia fala que Cristo nos libertou, ele veio no tempo do jubileu libertar o seu povo dos escravos do pecado, né, para que não se tornasse escravos do pecado. O povo, né, que era uma nação em geral, ou seja, que não estava envolvida com os movimentos, mas sim era aquelas pessoas, a grande parte da maioria que andava de acordo com os movimentos da sua época. E os essênios, que o Wilber mencionou, que é muito legal, ele é mencionado somente no Novo Testamento. Aliás, ele é mencionado, esse grupo não é mencionado no Novo Testamento, ele é mencionado somente no Antigo Testamento. Você vai ver que no Novo Testamento ele não aparece. Ele era um grupo separatista, nascido na época helenística, provavelmente dos fariseus. Eles eram rigorosos e observadores da lei, consideravam que o sacerdócio era corrupto e rechaçava muitas práticas religiosas do sistema sacrificial judaico. Por isso eles se retiraram para as montanhas ali, mais precisamente nas colinas de Qumran. A gente vê o zelo dos essênios, que eles copiaram boas partes dos livros que nós temos hoje, principalmente o livro de Isaías, 700 anos antes de Cristo. Ele está ali guardado nas colinas de Qumran, foi encontrado vários escritos, a mesma Bíblia que tem na sua mão é a mesma Bíblia que eles copiaram diversas vezes, foram encontrados em jarros d'água, guardado dentro de cavernas em Qumran. E aí eu coloquei aqui embaixo para você sobre o Sinédrio, ó.
O Sinédrio na Palestina sob o domínio romano, a Assembleia Judia de anciãos da classe dominante, a qual diversas funções religiosas, legislativa, judiciárias e educacionais foram atribuídas. A palavra aparentemente foi aplicada a diversos corpos diferentes, mas designa-se a Suprema Corte Judia Legislativa. Então você vê que Jesus foi levado ao Sinédrio, né, o Wilber, para ser julgado, e depois ele foi levado perante Herodes. Então os judeus tinham como uma jurisprudência, uma Suprema Corte, igual o nosso STF hoje em dia, vamos dizer assim, Supremo Tribunal Federal. Então existia no tempo de Cristo o Sinédrio. Então eles julgavam as pessoas para depois levar ao Império Romano, não era isso? Isso aí. Isso aí. Era como se fosse, então, uma espécie, tá? Fazendo uma analogia aqui muito mais ou menos, tá? Como se fosse uma espécie de inquisição, que levava aquela pessoa acusada de heresia para ser julgada e depois o rei dava a sentença final. Era basicamente isso. Então, o Sinédrio servia como um setor judiciário da época, né? No caso judaico, que aí depois da sentença levava-se para o imperador da província para ele dar o veredito final. Maravilha. Irmãos, esse estudo aqui é muito bacana você baixar e guardar eles de material de curiosidade. Ó, estudos assim práticos e curiosos com essas tabelas ajudam bastante. A gente fez um estudo, Iber, como é que é o nome dele? O calendário hebraico. A gente vai comparar com o calendário gregoriano, que era o calendário romano, o calendário juliano, e aí o calendário hebraico, que vai mostrar as colheitas e tudo. Eu vou pedir para o Iber deixar um card para vocês aqui. Baixa esse conteúdo, é bom de vocês terem no computador de vocês ou no celular. Quando falarem da festa do solstício, você vai olhar o solstício de inverno, solstício de verão, você vai ter essas informações, entendendo aqui sobre quem eram os essênios, quem eram os publicanos, zelotes, saduceus. Você tem uma boa visão, né, uma visão amplificada das escrituras, você consegue olhar geograficamente, também politicamente, e as camadas que eram divididas da sociedade, é muito bom. Então, se você quiser baixar esse conteúdo, você pode pegar na descrição desse vídeo e também lá no nosso site. Se esse vídeo te abençoou, então esse era o nosso objetivo, nós agradecemos sua participação aqui. Se você puder dar um like nesse vídeo para abençoar a nossa vida, vai ser de grande valia. E não se esqueça que no nosso site você pode fazer cursos gratuitos de teologia, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.